Ouro Preto te oferece um mundo a ser explorado. São dezenas de atrações, como minas de ouro, muitos museus e igrejas históricas, uma culinária maravilhosa, muito artesanato, belas paisagens, ladeiras de tirar o fôlego e muita história para contar. Tudo isso eu vou te mostrar numa série de vídeos sobre essa cidade encantadora. Prepare-se para se surpreender e se apaixonar por Ouro Preto. Posso me arriscar a dizer que talvez não haja no Brasil outra cidade como Ouro Preto, onde o passado é tão presente em todos os cantos, em cada esquina, beco e viela que andamos, parece que todas elas têm uma história para contar. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto. A sensação que se tem é de realmente voltar ao passado por lá, de ser transportado para ele. E a cidade tem um passado surpreendente que marcou a história do Brasil. Um Brasil que hoje em dia é até difícil de acreditar que alguma vez existiu como era, marcado pela escravidão e onde o ouro parecia brotar da terra e dos rios. Quando chegamos na cidade, ainda na estrada, a paisagem logo nos impressiona e ficamos de olhos grudados na janela do carro, vendo as casas surgirem no meio da Serra do Espinhaço. O sobe e desce das ladeiras, as ruas de pedra, os casarões e igrejas coloniais, tudo impressiona por lá. Mas antes de você arrumar suas malas e partir, eu preciso te alertar sobre algumas curiosidades de Ouro Preto. Uma coisa que eu não sabia sobre Ouro Preto e descobri só pouquinho antes de vir, é que por aqui nada funciona na segunda-feira. Os museus, as igrejas, todas elas fecham para descanso dos funcionários e para manutenção, limpeza. Então, um dos motivos de a gente ter ido para o Santuário do Caraça ontem é porque era uma segunda-feira, ia ser um dia meio que perdido aqui em Ouro Preto. Então, quando você for programar tua viagem, tenta evitar a segunda-feira para não ficar com poucas opções do que visitar. E uma dica que todo mundo me dava e que hoje eu entendo a importância dessa dica é: venha com calçado confortável, de preferência tênis, porque o chão é todo de pedras irregulares, assim, paralelepípedos, e é bem difícil de caminhar, porque aqui ou você está subindo ou você está descendo. É difícil encontrar uma reta por aqui, é tudo ladeira, ou subida ou descida. As ruas por lá são bem estreitas, tem ruas onde não passam 2 carros. Vaga de estacionamento é artigo de luxo por lá. Quando a cidade foi criada, nem carros existiam, então eles não precisavam se preocupar com essas modernidades. Se você encontrar uma vaga por lá, não pense 2 vezes e estacione. Faça o máximo que puder andando. Eu sei que é cansativo devido às ladeiras, mas acredite, você vai ganhar muito tempo explorando a cidade a pé. É muito mais prático e rápido do que ficar andando nas ruas estreitas procurando vaga para estacionar. Inclusive, são poucos os hotéis que possuem estacionamento. Na maioria delas, os carros dos hóspedes ficam na rua mesmo. As calçadas também são raras e a maioria bem estreita e irregular. A maior parte do trajeto você vai fazer andando na rua mesmo e cuidando dos carros para não ser atropelado. E preste muita atenção porque não é difícil de aparecer em plena subida, numa curva, uma estaca de ferro para te sinalizar que por ali tem uma ponta de calçada. Quem vê Ouro Preto assim, tranquila, né, pacata lá embaixo, nem imagina que aqui já foi considerada a cidade mais populosa da América Latina. Quando descobriram o ouro aqui em Minas Gerais, deu-se início a uma corrida pelo ouro, né? As pessoas vieram de várias partes de Portugal e aqui do Brasil mesmo, no litoral, o pessoal abandonou tudo que tinha e veio para cá em busca desse ouro. Para vocês terem uma ideia, em Portugal chegou a se criar uma lei proibindo as pessoas de virem para cá, porque Portugal é menor do que o estado de Pernambuco, para vocês terem uma ideia, e só de lá vieram quase 1 milhão de pessoas. Tinha regiões, como a cidade de Minho, que estava se esvaziando, e aqui no litoral do Brasil acontecia a mesma coisa. A população do Brasil nessa época
passou de 300 mil pessoas para 3 milhões de pessoas. Aqui em Ouro Preto, em 1730, tinham mais pessoas morando aqui do que em Nova York. Tinha 40 vezes a população de São Paulo da época, né? Era a cidade mais populosa da América Latina. Para vocês terem uma ideia, o ouro aqui era tão farto e tão fácil de ser encontrado que era o chamado ouro de aluvião, que é um ouro que a gente encontra nos leitos dos rios, que qualquer um pode ir lá e pegar com a mão. Não precisa conhecer nenhuma técnica de mineração, não precisa fazer escavação, nada disso. Você vai lá e pega. Então essa promessa de enriquecimento fácil, de quem viesse para cá tinha a possibilidade de enriquecer rapidamente, atraiu pessoas de todos os lugares, inclusive padres. Muitos padres abandonavam seus colégios, mosteiros, suas paróquias e vinham para cá. E eles tinham fama de contrabandear o ouro dentro da imagem dos santos. E foi daí que surgiu a expressão santo do pau oco. Alguns padres, inclusive, eram proibidos de andarem nas zonas mineradoras. Eles foram proibidos de circular por lá. E é claro que com essa quantidade toda de gente, né, aqui, além da desordem, vieram também outros problemas, né? Ouro Preto enfrentou 2 grandes epidemias de fome, porque não havia comida para toda essa população, não existiam lavouras, né, próximas, então o que tinha de alimento aqui era tudo superfaturado, os preços assim eram altíssimos, o que era vendido em outros lugares por 120 contos de réis, por exemplo, aqui custava 1.200 contos de réis, era tudo muito caro. Então assim, vieram as 2 epidemias de fome, muitas doenças e também muitos roubos, muitos furtos, muito crime. E esses crimes não eram punidos, porque não tinha força policial, né, o suficiente para dar conta de toda essa população. Então quem tentava ser esse censor, né, social, eram os padres, eram a igreja que tentava manter a ordem na cidade, né? Essa pode ser uma das explicações, um dos motivos para se ter tantas igrejas aqui na cidade. Uma outra provável explicação é porque havia uma segregação, né? Por cor de pele. Os negros, os pretos não podiam frequentar as igrejas dos brancos. Então eles construíam as suas próprias igrejas. Aqui a gente tem a igreja do Rosário dos homens pretos, né? E tem a de Santa Efigênia também, que foi construída por escravos e ex-escravos. E as famílias também, na época, era um sinal de ostentação, de riqueza, né? Eles mandavam construir as suas próprias igrejas. Estima-se que no século XVIII, durante o ciclo do ouro, cerca de 800 toneladas de ouro foram enviadas para Portugal. E veja bem, isso é o que foi registrado pela coroa, sem contar o que foi contrabandeado e o que ficou por aqui para ornamentar as igrejas, para enfeitar as igrejas. Oi, gente! Eu e o Davi estamos batendo perna aqui em Ouro Preto. E nem tudo sai como planejado. Esfriou. Hoje a máxima é 18 graus aqui. Tá bastante neblina, tá bem friozinho. E a previsão é de chuva para hoje à tarde e amanhã o dia inteiro. Então a gente tá meio correndo, tentando fazer o que dá hoje antes da chuva chegar. Como já tinha chovido de madrugada e o céu estava bem carregado com previsão de mais chuva, nós corremos para visitar os lugares abertos antes da chuva cair. E um lugar que eu estava doida para conhecer era o Largo do Coimbra e a famosa feira de pedra-sabão. Caso chovesse, a gente corria para dentro da igreja São Francisco de Assis, que fica bem em frente da feirinha. Os produtos da feira são feitos com pedra-sabão e é o lugar ideal para comprar lembranças e artesanatos de Ouro Preto. O diferencial é que, além da variedade de peças, você encontrará artesãos esculpindo lá mesmo, o que dá um tom ainda mais afetivo aos artigos. Você pode personalizar as suas peças, escolhendo as cores e o que será pintado ou esculpido em cada uma delas. Eu comprei canecas, chapa para fazer petiscos, travessas e só não comprei mais porque o meu marido quase me arrastou para fora de lá com medo que eu estourasse o orçamento da viagem. Os produtos são lindos e você encontra de tudo por lá, até panela de pressão feita de pedra-sabão eu encontrei. Pensa uma pessoa que está enlouquecida, que sou eu. Estou na feirinha de pedra-sabão aqui no Largo do Coimbra, lá atrás de mim está a igreja de São Francisco de Assis,
E as peças aqui são uma mais bonitas que a outra. Não dá para saber se eu filmo, se eu fotografo, se eu compro, o que eu olho primeiro. É lindo demais. Por causa da chuva que tinha caído durante a madrugada, nem todas as barraquinhas estavam abertas e algumas estavam assim, cobertas e com os produtos meio molhados. Antigamente, nesse mesmo local, era um ponto de encontro de tropeiros. Ouro Preto tem quase 20 igrejas para visitação. Nós visitamos as principais delas. Muitas estavam fechadas para manutenção ou por causa da pandemia. A maioria delas cobra taxa de visitação em torno de 5 a 10 reais por pessoa. Eu vou começar te mostrando uma das mais famosas delas, conhecida como Igreja do Aleijadinho. Na verdade, ela se chama Igreja de São Francisco de Assis. Todo o estilo militar na sua fachada. Ele coloca as calhas d'água da igreja como pontas de canhão, tá vendo? Nas laterais, embaixo das torres. Viu lá, Patrícia? Aham. As torres têm formatos cilíndricos, imitando guaritas de militar. E a cúpula das torres, capacetes de soldados mouros. A ponta das torres seria pontas de lança. A cruz de dois braços, chamada Cruz de Lorena ou Cruz de Caravacas, dá a impressão de ser uma espada fincada no chão. E duas bolas em chamas que representam as granadas, que eram lançadas pelas catapultas. Eu nunca ia imaginar isso. O Aleijadinho coloca o estilo militar devido à igreja ser frequentada por militares intelectuais e pelo São Francisco de Assis participar das cruzadas, as guerras religiosas. A construção da igreja teve início em 1766, com projeto arquitetônico de Aleijadinho e pinturas de Mestre Ataíde, os dois maiores representantes da arte colonial mineira. Ela é considerada patrimônio mundial pela Unesco e uma das 7 maravilhas de origem portuguesa do mundo. Recebendo as 5 chagas de Cristo no Monte Alverne. Na frente da mão mais alta de São Francisco de Assis, se vocês observarem, tem a cabecinha de um anjo, tá vendo? Um anjo careca. Sim, sim. Esse anjo careca representa as pessoas. Na frente não, representa as pessoas que ingressam na ordem franciscana. O primeiro ato é rapar os seus cabelos. Quando visitou a igreja em 1951, o poeta Carlos Drummond de Andrade, que era ateu, escreveu um poema dizendo que quase se rendeu e passou a acreditar na existência de Deus quando se deparou com a beleza do interior da igreja e da pintura no teto feita pelo mestre Ataíde. Assim diz o poema: Senhor, não mereço isso, não creio em vós para vos amar. Trouxeste-me a São Francisco e me fazeis vosso escravo. Não entrarei, Senhor, no templo, seu frontispício me basta. Vossas flores e querubins são matéria de muito amar. Mas entro, e, Senhor, me perco na rósea nave triunfal. Por que tanto baixar o céu? Por que esta nova cilada? Senhor, os púlpitos mudos, entretanto, me sorriem. Mais que vossa igreja, esta sabe a voz de me embalar. Perdão, Senhor, por não amar-vos.
E enquanto nós estávamos ali contemplando a igreja e a linda vista da cidade, mal sabíamos que também estávamos sendo observados. E quem estava de olho na gente era o grande artista plástico Mirim Santos, que faz pinturas em aquarela, e tivemos o imenso prazer de conhecer. Ele fez o nosso desenho observando a igreja e eternizou lindamente aquele momento com seu talento no papel. A pintura foi um presente para o Davi, assim em preto e branco, para que ele pudesse colorir depois do jeitinho dele. Hoje, ela enfeita a nossa sala e tem muito valor sentimental para nós. Pintando. Eu sou de Ouro Preto, mas eu moro em Goiás. É lá da terra do Piqui, então, João? Sou da terra? Não, não sou de lá. Sou daqui. Não, você tá lá, quer dizer. Estou lá, né? Uma vez por ano eu venho. Já acostumou a comer piqui? Não, eu não como piqui, não. Não, come. Não dá não, bicho. Ah, eu também não. Não é pelo gosto. Não é pelo gosto. É paisagem. Tá? Você imagina que uma criança como você está aqui, mostrando uma paisagem para... Aí a mãe está aqui. E vai fazer a Com a gente. sua máquina aqui, ó, na mão. A mãe com a máquina aqui na mão, fazendo um registro aqui, ó. Faz a mãe magrinha, bonitinha. Daí não dá, né? Já quer demais. Então a mãe está aqui, olhando uma paisagem. E a gente coloca o pai aqui, observando. Mas quem está mostrando a paisagem é o filho, que às vezes não tem muita coisa para pensar, consegue observar muita coisa. Fica sempre mostrando para o pai, olha lá, olha ali. Essa é a ideia do projeto aqui com as crianças. Tá? E aí tem uma outra pessoa aqui também, perguntou para mim sobre o piqui. Aqui do lado também. A mulher do piqui. É porque eu moro em Goiás, né? Eu sou de Ouro Preto e moro lá há 20 anos. É isso. Fazendo até cansar. Gente, olha que perfeição, gente. Eu ia precisar de umas 3 encarnações para voltar sabendo fazer isso. Como você chama? É Mirim Santos, no Instagram s.mirim. Olha aí, gente, vamos seguir lá, hein? Coloca aí porque vai colocar nos vídeos e mandar. S.mirim. Plásticas, Vanitas Vanitatum na mão do anjo, e embaixo, Memento Mori, vaidade das vaidades, lembra-te que morrerás. A igreja é considerada uma obra-prima do barroco mineiro. O forro da nave da igreja, em forma de gamela, é totalmente coberto pela pintura de Ataíde, que representa a Assunção de Nossa Senhora da Conceição, numa revoada de anjos de todas as idades, crianças, jovens e adultos, todos mulatos e músicos. A entrada custa R$10 por pessoa e dá direito à visitação ao Museu do Aleijadinho, que fica anexo à igreja. Ela foi feita com Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, um dos maiores pintores barrocos do século XVIII. Tá? Ele nasceu em Mariana, foi sepultado lá também. Ele demora 10 anos para fazer essa pintura, aonde ele faz Nossa Senhora da Assunção subindo aos céus e sendo carregada por um coral de anjos. Né? Ele faz a pintura deitado diretamente lá em cima, né? A mesma técnica usada na Capela Sistina, por Michelangelo. Então essa pintura passa a ser a mais bela do Brasil, a segunda mais bela do mundo, perdendo somente para a Capela Sistina. Ele faz a santa com o rosto de sua esposa, ele homenageia sua esposa nessa pintura. Os 2 filhos coroando a santa, tá vendo em cima? Ele pertencia à Irmandade de Nossa Senhora das Mercês, à Irmandade dos Mulatos.
Observem que a pintura tem muita tonalidade vermelha, azul e branca. Homenagem à bandeira francesa. O estilo dessa igreja, o estilo barroco, rococó, é um estilo que nasce na França, originalmente para ornamentar móveis e residências particulares. Fez modificações nessa Santa Ceia, que ele colocou uma mulher segundo os apóstolos para totalizar 14 pessoas, devido ele ser supersticioso, não gostar do número 13. Ele coloca costelas de porco sobre a mesa. As costelas de porco é uma sátira que ele faz na igreja católica, que fica 40 dias ao ano sem comer carne, que é a quaresma. E os judeus também não comem carne. A parte de baixo é madeira pintada de azul, imitando as linhas de português, com passagem da vida de Abraão. Representa o tempo, o crânio simboliza a morte. Né? A santa lateral se chama Santa Isabel de Portugal. Ela dava comida e ouro aos pobres, isso era contra o regimento da coroa. Certa vez o fiscal da coroa vai atrás dela, toda comida e ouro se transforma em rosas. O santo lateral São Luís, rei de França. São Luís era contra as cruzadas, as guerras religiosas. Então ele abre mão do seu reinado e vai viver o legado de São Francisco. Lá em cima é Santa Clara, protetora dos franciscanos, a pintura de trás feita pelo mestre Thaís. Nessa igreja, assim como em muitas igrejas mineiras, temos a presença de túmulos, pois era uma tradição enterrar padres e pessoas de famílias ricas no interior da igreja, para que assim ficassem mais perto de Deus. A igreja abriga também o Museu Aleijadinho, onde estão expostas peças de arte sacra e parte de sua história. O museu originalmente ficava na Igreja Nossa Senhora da Conceição, mas ela encontra-se fechada para reforma e parte do seu acervo foi transferido para cá em caráter provisório.
sumariamente a Moura de 21 seria o mês da Taíde. E esse trabalho feito pela nossa equipe, chamado pela PAC, considerado uma população mais perto a ocorrência da mão dois simboliza o tempo. O crânio simboliza a morte. O tempo é curto, a morte na parte central do medalhão franciscano, acima do chakra de Cristo, em cima da igualdade, dois braços cruzados, braços de Cristo com São Francisco. Embaixo tem uma imagem de olhos vedados, a venda significa que não é preciso vir para Cristo. Nas mãos dela está escrito em latim: este é o caminho ao Senhor. Embaixo. O registro de óbito dele, ele morreu com 76 anos. Ele adquiriu uma doença com 37, então ele não nasce aleijado por uma deficiência, tá? Ele. Não se sabe até hoje, né? Qual era a doença? Lepra, cirrose e uma doença hereditária de sua mãe. Foram feitas as exumações no corpo dele pela USP, foi constatada essas doenças. Quem quiser saber mais sobre a incrível história de vida e superação do Aleijadinho, pode ver aqui no canal o vídeo que fiz sobre a cidade de Congonhas, onde estão as obras-primas dele e fica pertinho de Ouro Preto, apenas 55 quilômetros. De repente você se anima de ir lá visitar e inclui no seu roteiro. Ainda tenho muita coisa para te contar sobre Ouro Preto. Esse é só o primeiro vídeo sobre essa cidade encantadora e misteriosa. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado toda vez que sair vídeo novo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!